pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito de uma série. Lunanera é uma série que saiu agora na Netflix, deve fazer umas 2 ou 3 semanas, mais ou menos. E eu assisti com minhas amigas, então eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito do que eu achei. Antes de mais nada, Lunanera é uma adaptação de um livro do mesmo título da autora italiana Tiziana Triana, não sei se eu tô pronunciando o nome dela certo. E ela deixou bem claro em uma entrevista que ela deu que a série não segue os acontecimentos do livro, mas tem ali mais ou menos a mesma ideia. Outra coisa bastante interessante é que a série foi produzida, dirigida e roteirizada apenas por mulheres. E isso por si só já chama bastante a atenção para que a gente assista. Bem, aqui a gente vai acompanhar uma jovem órfã que se chama Adi. Ela acaba descobrindo que tem poderes mágicos ao prever a morte de um bebê que ainda nem tinha nascido. Acontece que depois disso, a avó dela é acusada de bruxaria e é morta em uma fogueira numa praça pública, né, para todo mundo ver. Só que antes disso, ela conta pra neta que elas na verdade são bruxas. E não é para ela temer aquilo que ela é, temer os dons mágicos dela e para ela procurar uma tal de cidade perdida no meio da floresta. Bem, acontece que a Adi é bastante teimosa e ela só sai da cidade, só deixa a casa dela quando ela e o irmão mais novo acabam ficando sem ter o que comer e acaba sendo acusada de bruxaria também. Nessa tal cidade perdida, Adi acaba encontrando 3 bruxas que acolhem ela e o irmão e prometem que vão explicar tudo que ela é, tudo que ela deveria ser. Do outro lado, a gente acompanha o Pietro, um jovem aspirante a médico. E ele é bastante cético quando a gente fala de magia e bruxas, ele não acredita em bruxas. Ele acabou aprendendo lá na faculdade que todas essas superstições não existem e que são tudo doenças que o homem ainda não conhece. Só que acaba que a mãe dele fica doente e ele precisa voltar para ajudar a cuidar dela. E aonde ele mora? Sim, na mesma cidade da Adi. Os dois acabam se encontrando, se esbarrando e se apaixonando. Esse é um dos pontos fracos da história, esse amor à primeira vista que eles sentem um pelo outro, depois de se encontrarem 2 ou 3 vezes e o Pietro defender ela no meio de um monte de gente lá. E aí eles começam a se encontrar às escondidas. Só que o pai do Pietro, ele é obcecado por bruxas. Ele é levado a crer que ele é um tipo de herói que tem que matar todas as bruxas existentes na face da terra. E acaba não dando descanso para as mulheres da cidade. Todas que não se enquadram dentro do padrão que os homens e a igreja dizem que uma mulher tem que ser, acaba sendo acusada de bruxaria, é torturada e morta. Na série, a gente vê que os homens sempre tentaram dominar as mulheres. As rebaixavam a meros objetos e obrigavam que elas fizessem o que eles queriam e do jeito que eles queriam. Se não fosse assim, eram tidas como bruxa e acabavam na fogueira. Afinal, para a mulher não aceitar esse tipo de coisa, é só se ele fosse bruxa, não é mesmo? E a série também pontua que não importa o quanto a mulher ela fosse fiel ao homem, à igreja, àquelas ideias que eles tinham, ela nunca era vista como digna. Há uma cena, inclusive, em que eles fazem um decreto que obriga que os comerciantes só atendam as mulheres se elas estiverem acompanhadas de um homem. Caso contrário, é para chamar a guarda ali imediatamente, porque com certeza é uma mulher com um demônio no corpo. A série também pontua a hipocrisia dos homens e da igreja ao se apoderarem de festivais pagãos e mudarem o sentido deles, né, desses festivais, de acordo com sua própria vontade. Nos primeiros episódios, a trilha sonora me chamou bastante atenção, inclusive das minhas amigas, foi uma coisa que a gente comentou, que a gente estava gostando bastante da trilha sonora. Aí no último episódio eles foram lá e deram uma cagada, assim, fenomenal, porque eles colocaram uma música bastante contemporânea, muito conhecida, e ficou assim muito esquisito. A série tem essa pegada feminina bastante forte, as personagens principais, elas são fortes e muito unidas. E eu acredito que a série, ela passou a mensagem que ela queria passar, ela cumpriu o seu papel.
Ela falou sobre sororidade feminina, ela falou também sobre aceitação LGBT, falou sobre hipocrisia cristã, sobre machismo, mas teve vários pontos negativos também. Um deles é o romance, como a gente comentou. Ele foi um amor instantâneo, amor à primeira vista, e infelizmente isso ficou muito forçado ali na série. Eu não consegui comprar a ideia de que eles estavam realmente apaixonados, loucamente apaixonados um pelo outro. A atriz principal, que faz a Adi também, ela não é lá muito convincente. Teve algumas cenas em que eu achei que ela tava passando mal diante das câmeras, porque as expressões que ela fazia não condiziam com o que a cena estava mostrando. Mas a maior parte das coisas que desagradaram tanto a mim quanto as minhas amigas, que a gente assistiu junto, foram nos últimos 2 episódios finais, então não dá pra comentar com vocês, porque senão vai ser spoiler. Fazendo um catadão geral, assim, eu gostei da série, eu pretendo assistir a próxima temporada, se ela existir, porque ainda não temos notícias se a série ela vai continuar ou não. Há casos em que as séries não são bem aceitas pelo público de uma forma geral e a Netflix acaba cancelando a produção das próximas temporadas. Se fosse para dar uma nota para a série, assim como normalmente a gente faz com um livro, eu daria 3,5. Eu curti a proposta de uma forma geral, eu curti várias mensagens que a série passou. As outras atrizes, tirando a Adi, eu gostei bastante delas. Teve um romance ali que não é o romance principal, que ele sim cativou, ele encantou. Algumas coisas foram tanto óbvias demais, mas de uma forma geral eu gostei. Me contem aqui embaixo se vocês já assistiram a série ou se vocês pretendem assistir. Se vocês conhecem alguma série com uma pegada parecida, deixem aqui embaixo de recomendação pra mim, eu vou gostar bastante de saber. Não se esqueçam de deixar um curtir no vídeo, isso ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. Se inscrever se você ainda não é inscrito. E um beijo! Até a próxima!